Como é bom estarmos mais uma vez aqui na presença do Senhor. Eu gostaria que você se colocasse de pé para nós estarmos lendo a palavra de Deus. Amém? Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre o coração de cada um que está aqui nessa noite. E que a presença do Altíssimo, que já está presente aqui neste lugar, venha te tocar de uma forma poderosa. Venha tocar as pessoas que estão na internet nos vendo de uma maneira poderosa, extraordinária. Porque o nosso Deus é fiel. E Ele ama seus filhos. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. E Ele se alegra quando você está aqui. Quando nós estamos unidos num só desejo, numa só vontade de adorar o nosso Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 15, versículo 21, nós vamos estar lendo. Mateus 15, 21, nós vamos estar lendo. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, partindo dali, retirou-se para a região de Tiro e de Sidônia. E eis que uma mulher cananeia daquela região veio gritando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, nada lhe respondeu. Então os seus discípulos se achegaram a ele e pediram-lhe: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela, se aproximando-se, prostrou-se diante dele e pôs-se a rogar: Senhor, socorre-me. Ele tornou a responder: não fica bem tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Ela insistiu: isso é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito como queres. E a partir daquele momento, sua filha ficou curada. Amém? Eu gostaria que você fechasse seus olhos no seu lugar. Eu quero fazer uma breve oração. Queria que você colocasse sua mão no coração e que você se entregasse verdadeiramente à vontade de Deus. Se desprendesse de todo aquilo que você entende, aquilo que você sabe, aquilo que você compreende. Porque ter fé é se despir de todas essas coisas e deixar que Deus faça a parte dele em nosso favor. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua presença mais uma vez. Nós te louvamos e te adoramos, porque a tua presença está aqui entre nós. E nós queremos, Pai, ser tocados, nós queremos ser abençoados, queremos entender a tua palavra, queremos sair daqui transformados. Então, Deus, retira tudo de nós que nos atrapalha na nossa caminhada, retira dos nossos corações mágoas e traumas que talvez tenha nos impedido de receber o nosso milagre, de viver uma vida diferente na tua presença. Meu Senhor, eu te peço desde já que esses corações estejam como uma terra fértil, para quando a tua palavra, que é a boa semente, entrar, venha produzir muitos frutos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Se você crê nessa oração, meu amado, você pode sentar e aplaudir o Senhor. Amém. Aplaudir o Senhor e dar glória a Ele, render adoração a Ele, pois Ele é fiel. Amados, nesse texto, muitas coisas nos chamam a atenção. Mas eu quero ir por partes. Eu quero que você entenda um pouco sobre a história dessa mulher.
naquele tempo, no tempo de Jesus, havia muitas leis, né, que separavam as pessoas. As leis da pureza determinavam quem estavam mais próximos do Senhor ou mais distante do Senhor. Então, havia muitas coisas que separavam o povo. Uma pessoa, quando ela era vista, tida como impura, ela era tirada do convívio social, até que se fizesse rituais para que ela viesse a se purificar de novo e ela pudesse voltar ao convívio social com seus familiares, seus amigos, vizinhos. E havia impurezas que eram transitórias e algumas que eram permanentes. Por exemplo, o estrangeiro, para o povo de Israel, era tido como impuro, era tido como imundo. E através do livro de Mateus, que nós lemos aqui, nós vemos o cuidado de Jesus de ensinar as pessoas que estavam ali seguindo ele, para que não viesse a ser proclamado um falso evangelho, ou a falsa missão do Messias sobre a vida das pessoas que viriam a ouvir a palavra de Deus. Nós vemos neste capítulo 15, Jesus fazendo duras críticas aos escribas, aos fariseus, aqueles que interpretavam a palavra, aqueles que eram os religiosos da época. E Jesus critica eles duramente, porque eles usavam os seus costumes e estavam distantes do mandamento de Deus. E eles questionavam Jesus o porquê dos seus discípulos não lavarem as mãos antes de comer. E Jesus olha para eles e fala: por que vocês abominam o mandamento do Senhor por causa dos seus costumes? Porque o que entra na vida de um homem não pode deixá-lo impuro. Ele falou sobre alimentos. Mas o que sai da boca, é isso que deixa a pessoa impura. É isso que deixa a pessoa suja. Porque as coisas más, elas produzem no coração. E por isso muitos se achavam doutores da lei, mas se davam à prostituição, se davam ao adultério, se davam a tantas coisas que Deus abominava, mas por causa dos seus costumes e tradições, eles achavam que estavam no caminho certo. E Jesus, ele continua dizendo, e ele fala: olha bem, que Isaías profetizou ao seu respeito. Porque com os lábios vocês me honram, mas o seu coração está distante de Deus. E quando nós deixamos os mandamentos do Senhor para seguir nossos costumes ou aquilo que entendemos que é certo, nós vamos nos distanciando de Deus. Nós vamos deixando o nosso coração ficar endurecido e cada vez mais, se a pessoa não deixar Deus tratar o seu coração, ela vai se distanciando, até o momento que ela não sente mais a presença do Senhor. Até o momento que ela não sente mais a graça do Senhor na sua vida. Não vê mais aquela alegria que ela tinha de servir, de adorar, de estar na casa do Senhor, de estar em comunhão com os irmãos. Essa pessoa fica distante.
E era exatamente sobre isso que Jesus estava ensinando e estava alertando o seu povo para que se mudasse essa ideia. Para que se mudasse, para que houvesse transformação e eles fossem pessoas diferentes. Porque os discípulos estavam aprendendo a ser totalmente diferente daqueles doutores da lei, porque estavam próximos de Jesus. E quem está próximo de Jesus começa a aprender a ser uma pessoa melhor. Se você está distante, comece a se achegar na presença do Senhor, meu amado. Porque nunca mais você será o mesmo. As pessoas vão olhar para você e vão falar, olha, como você está diferente. Não é porque fizeram uma lavagem cerebral na sua cabeça, mas é porque você está próximo. E quando você está longe, você não consegue ver as transformações que Deus tem feito na sua vida. Mas se você tem se achegado ao Senhor, eu garanto para você, e você sabe disso, se você olhar lá para trás, você vai ver que você é muito diferente do que você é. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? As doutrinas que eles ensinavam eram doutrinas humanas. Eram coisas que o homem inventou, muitas coisas, e desprezavam os mandamentos de Deus. E aí veio o distanciamento, né? Então se tornou nulo a sua adoração. Jesus fala, o culto deles é em vão. É um culto em vão. E sabe de uma coisa? Isso me chamou a atenção. Porque Jesus, quando eu começo a ler a Bíblia, quando eu começo a observar a palavra, eu vejo que Jesus nunca fez nada em vão. Ele sempre estava em algum lugar com um propósito. Ele sempre ia para um lugar para fazer algo na vida de alguém, para mudar a história de alguém, para escrever uma nova história na vida de alguém. E por isso eu entendo também que nós, como servos de Deus, como filhos do Altíssimo, não podemos também vir à casa do Senhor em vão, só por vir. Só mais um domingo, não. Eu e você temos que vir à casa do Senhor com um propósito. Porque Deus, ele trabalha através de propósito. O maior propósito que Deus tem na minha e na sua vida é o propósito de salvação. E eu venho para a casa do Senhor nesse propósito. Eu venho na casa do Senhor porque eu entendo que eu preciso dele para continuar firme. Eu venho na casa do Senhor porque eu entendo que daqui, no momento que eu estou com os meus irmãos, que eu estou em comunhão, eu entendo que a presença dele é real neste lugar. Porque essa é a casa de oração. Então, quando eu saio da minha casa, eu não venho para cá como só mais um domingo. Não, eu venho com um propósito. E quando eu passo por dificuldade, não é só a salvação, mas eu estou precisando de algo, eu estou precisando de uma porta, eu estou precisando ser curado, é um propósito que eu tenho com Deus. Ainda que eu não alcance, ainda que não dê para mim chegar, o maior propósito é de salvação. Então isso eu tenho guardado no meu coração, que eu preciso estar na casa do Senhor com o propósito de ser salvo, porque todo dia nós temos que nos fortalecer no Senhor. Porque tem muitas coisas aí no mundo que nos oferece para nós nos distanciarmos da graça maravilhosa do nosso Senhor. E meu amado, você tem que ter um propósito na sua vida. Se você não entendeu ainda o propósito de salvação, as demais coisas você não vai conseguir entender também. Se você não entender o propósito da cruz, o propósito do servo do Senhor que foi humilhado numa cruz, como um dia lá em Isaías 53, muitos olhavam para ele e diziam, eis aí um aflito de Deus, um oprimido,
Mas Isaías dizia, ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ele não era um qualquer. Ele era o Salvador, ele é o Salvador. Ele é o Salvador da tua vida. Ele é o Salvador da tua história. Porque existe a salvação eterna, mas existe também a salvação das suas opressões. A salvação das suas dificuldades. A salvação de quando você está oprimido, quando você está querendo socorro, Ele vem te salvar. Ele vem te ajudar. Como nós vemos aqui na palavra do Senhor. Então, meu amado, tenha propósito. Tenha propósito em vir à casa do Senhor. Quando você sair da tua casa, você fala, eu vou para lá, mas eu não vou em vão. Eu vou adorar. Eu vou orar. Eu vou buscar, porque eu sei que Ele vai me responder. Eu sei que Ele me ouve. Eu sei que Ele é meu Deus e vai se compadecer de mim. Porque é um momento propício. O momento propício de Deus é quando nós estamos na casa dEle, na casa do Pai. E quando eu estava pensando nisso, eu me lembrei, eu conversando com João Pedro, esses dias, ele falava para mim, ô pai, você não vai trabalhar? Eu falava, filho, o pai está procurando. Mas Deus vai honrar. Porque enquanto eu fiz uma analogia do Pai Celestial, enquanto João Pedro estava descansando, estava estudando, o pai dele estava procurando. E o Pai Celeste? Enquanto você está descansando, Ele está trabalhando em teu favor. Enquanto você está orando, Ele está trabalhando em teu favor. Enquanto você está buscando, Ele está trabalhando em teu favor. Para honrar a tua fé. Para honrar o desejo que você tem no seu coração. De mudança. Deus é fiel, meus irmãos. Deus é poderoso para realizar muito mais do que você pensa ou imagina. Jesus, Ele foi ali naquele lugar de Tiro e Sidom, um lugar onde Ele estava passando propositalmente. Não era à toa, mas era para ensinar para os discípulos. Para ensinar que para Deus não existe fronteira. Ele queria quebrar paradigmas. Ele queria ensinar coisas novas. Propositalmente ele estava ali para mostrar na prática que a misericórdia de Deus não tem fronteira, não tem raça, não tem cor, não tem nada. Somente basta alguém ter o propósito de entrar na presença dele. Só basta uma pessoa ter o coração disposto a ir, de enfrentar os seus medos, as suas dificuldades, porque essa mulher que nós vemos, para o povo judeu, ela era tida como imunda.
ela era tida como impura. E ela chega aos pés do Senhor. Só Deus sabe o que ela passava lá na casa dela. Só ela e Deus sabia. Porque ela chega aos pés do Senhor e diz: Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Enquanto os muitos que eram tidos como filho de Deus, por causa da aliança feita com Abraão, desprezavam Jesus, em muitas cidades, muitos lugares, Jesus era desprezado. Enquanto muitos nem davam conta da presença de Jesus e até chegavam a questionar ele. Essa mulher vai mover o sobrenatural. Essa mulher vai viver um milagre extraordinário por causa da sua fé. E aí eu vejo como os filhos de Deus, eles participam muito pouco, ou quase nada, da presença do Pai. Porque vem alguém que não era judia, alguém que era tida como imunda, como impura, e ela consegue o milagre. Coisa que os filhos deveriam estar desfrutando. Coisas que aquele que é da casa deveria estar vivenciando. Mas a palavra diz que ele veio para o que eram seus, mas os seus o desprezavam. É como hoje nós pregamos a palavra e muitas pessoas têm desprezado. Muitas pessoas não têm dado conta, têm deixado para lá, como se fosse só mais um domingo. Como se não fosse nada e nós viéssemos aqui em vão. Deixaram de cultuar o Senhor, agora podendo. E isso é triste demais. Porque para nós entrarmos no céu, nós vamos ter que conhecê-lo e prosseguir conhecendo ele. Entenda isso. Você não leva para sua casa alguém que você não tenha intimidade. Ou leva? Dificilmente. E você acha que alguém vai entrar no céu sem conhecer Jesus? Sem saber quem ele é? Sem saber o seu propósito? Desprezando o propósito de Deus a todo dia, a todo momento? Uma hora vai chegar em que Jesus vai vir buscar a sua igreja. E só aqueles que tiverem intimidade com ele vão entrar lá nos portões celestiais. É por isso que ele diz que muitos vão se achegar e ele vai fechar a porta. E vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque ninguém vai entrar na casa do Senhor sem conhecê-lo. Conhece Jesus e prossiga em conhecê-lo. Conhece ele hoje, conhece ele amanhã, leia a palavra amanhã, ora depois, e continue conhecendo ele, meu amado. Para que você não seja surpreendido no dia de amanhã. Porque o amanhã, ele pertence a Deus. Nem Jesus sabe a hora que ele vai voltar, mas Deus sabe. É por isso que nós temos que estar vigilantes. Temos que estar atentos, porque depois que a porta se fecha, os prudentes vão entrar e os loucos vão ficar. Porque os loucos hoje acham que são espertos e os prudentes são tidos como tolos hoje. Está tudo bagunçado, não é assim? Mas vai ter a hora que Jesus vai separar o trigo do joio. Aleluia.
E aqueles que é conhecido dele, ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, para a glória que tem preparado para vocês. Desde o início. Quem está comigo nessa noite? Quem está se preparando nessa noite para esse dia? Então aplauda o Senhor bem forte. Se você está se preparando, meu amado, ou se você vai se preparar, é a oportunidade. O propósito de Deus hoje é esse. Basta você ter um propósito com Ele também. Então, essa mulher, ela consegue mover o sobrenatural por causa da sua fé. Tudo que essa mulher faz, ao chegar aos pés do Senhor, é tudo que nós precisamos fazer quando nós estamos na casa do Pai e na presença de Jesus. Ou deveríamos fazer. Ela chega gritando, clamando ao Senhor, porque ela precisava ser socorrida de um problema. E quantos de nós temos problemas? Eu acabei de citar aqui, problemas vêm, luta vem. E aí o que nós fazemos? Qual que é a nossa arma? Clamar. Clamar ao Senhor. Gritar para o socorro. Ele venha ver a nossa situação, a nossa entrega, a nossa confiança. Essa mulher chega aos pés do Senhor, adorando, reverenciando, se humilhando. Porque só Ele poderia fazer aquilo. Quando ela ouve que Jesus ia passar naquele lugar, Ele não ia fazer morada lá naquele lugar. Ele ia passar. Com um propósito. E ela ouviu falar que Jesus ia lá. E a fé brotou no coração dela, porque a fé vem do ouvir a palavra do Senhor. E ela consegue mover o sobrenatural. Porque ela tinha propósito. Quando você tem um propósito, nada consegue te abalar. Quando você tem um propósito com Deus, você consegue superar qualquer barreira que venha sobre a sua vida. Qualquer uma. Quando você tem um propósito verdadeiro diante do Senhor, não é qualquer coisa do jogo. Não é qualquer coisa. Não é uma intriga com o irmão. Não é qualquer besteirinha que vai te tirar da presença de Deus. Essa mulher, ela consegue superar. Quando ela chega aos pés do Senhor, ela declara a sua dificuldade. Jesus não fala nada para ela. E é assim quando nós muitas vezes oramos, clamamos, falamos com Deus, colocamos os nossos propósitos, os nossos ideais na presença de Jesus e às vezes demora aos nossos olhos de sermos respondidos. Isso machuca. Muitas vezes o silêncio de Deus, sabe, nos deixa abatido. Essa mulher conseguiu romper o silêncio. Mas não foi só isso. Quando ela continua clamando, quando ela continua gritando, os discípulos que estavam próximos, e era eles que iriam aprender a ter misericórdia das pessoas, em vez deles irem interceder por aquela mulher que estava com problema, eles falam: vamos dispensá-la. Ela está gritando aí, está atrapalhando. E ela supera isso.
Essa mulher, ela é uma mulher de fibra, de fé. Mesmo quando tentaram tirar ela da presença do mestre, ela continua. Ela continua insistindo. E a insistência é uma qualidade que nós deveríamos adquirir em nossas vidas. De insistir e não desistir na primeira, na segunda. Meu amado, se você tem tentado alguma coisa e você tem desistido, eu quero te dizer em nome de Jesus, insista. Ah, pastora, insista em nome de Jesus. Amém? Ela continua insistindo e a resposta de Jesus não é agradável. E às vezes mesmo, quando nós estamos na presença, nós clamamos e às vezes a resposta que Deus nos dá, aparentemente não é agradável a nós. Mas mesmo assim nós temos que continuar insistindo, persistindo, batendo até que ela se abra, até que as coisas aconteçam, até que o milagre aconteça, até que a cura aconteça. Eu não sei o que você precisa, meu amado. Eu não sei qual o propósito que você tem em vir aqui aos domingos cultuar o Senhor. Eu não sei. Eu sei dos meus. Mas sabe de uma coisa? Deus, Ele quer saber do teu propósito. Porque talvez você tenha no seu coração algo. E você com medo de alguma coisa não tem colocado diante do Senhor. Talvez medo de fracassar de novo. Talvez você já tentou uma vez e fica com medo de fracassar novamente. Hoje Deus, Ele me levantou nessa noite para dizer, insista. Insista porque Deus é contigo. Insista porque Deus vai dar vitória. Nesse momento que essa mulher ouve tudo que ela não gostaria e presencia tudo que ela não gostaria, brota no coração dela mais fé, mais perseverança. Uma fé, meus irmãos, inabalável. A palavra do Senhor diz, em Salmo 125, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você está vendo que quando você tem um propósito, nada para você? Você só está de pé hoje aqui nessa igreja porque você tem um propósito. E Deus tem um propósito com você. Porque até aqui o Senhor te ajudou. Até aqui o Senhor me ajudou. É como Samuel disse naquele momento que eles estavam em transição. Ele falou, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Mesmo você passando por momentos difíceis, de tribulação, até aqui o Senhor te ajudou. E Ele vai continuar ajudando, que como Pai, Ele está trabalhando em teu favor. A palavra diz que desde a antiguidade ainda não se viu e não se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Você tem esperado no Senhor? Então levanta a tua mão e fala assim comigo, eu tenho esperado em Ti, Senhor. Todas as coisas. E sei que o Senhor se revelará no momento certo para mudar a minha história, para mudar a minha vida, para fazer de mim uma pessoa diferente, transformada, feliz, porque até aqui o Senhor me ajudou. Aleluia, aplauda o Senhor bem forte, porque Ele está te ajudando nessa noite. Porque Ele tem propósito na sua vida, meu irmão. Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito de estar na casa do Senhor, de estar na presença do Senhor? É você e Deus. Eu sei que às vezes é difícil. Eu sei que às vezes é duro.
Mas quando nós temos um propósito com Deus, mesmo às vezes cabisbaixo, mesmo triste, mesmo acontecendo coisas que a gente não gosta, a gente tem que permanecer firme. Eu sou uma pessoa muito feliz, graças a Deus. E muitas vezes eu não quero nem que as pessoas saibam quando eu estou triste. Mas o pastor, esses dias, ele conseguiu detectar. Ô pastor, né? E eu falei, pastor, eu estou meio desanimado mesmo, mas eu não quero que as pessoas vejam isso. Porque eu gosto de ver as pessoas felizes. E eu gosto de fazer as pessoas felizes. E eu não quero transparecer, às vezes, quando eu estou preocupado. Porque eu acredito que a alegria do nosso coração, quando é verdadeira, ela cativa as pessoas. E às vezes eu tenho mais vontade de ajudar do que ser ajudado. E Deus sabe disso. E é por isso que nós temos que ter a nossa fé inabalável no nosso Senhor Jesus. Porque pode vir lutas, meu amado. Você estando firme, você tendo propósito, você vai permanecer. Você não vai desistir. Você não vai voltar atrás. Pode vir enfermidade, pode vir doença, você vai superar. Porque Deus é contigo. Porque Deus vai te dar graça. Porque a qualquer momento, sabe, num piscar de olhos, Jesus ele vem, o Espírito Santo vem e ele te cura, ele te renova, ele te batiza com o Espírito Santo, ele te ajuda nas suas fraquezas, ele te fortalece para a jornada. Ele não vai deixar você prostrado ali não. Ele vai colocar você de pé. Porque quando ele quer falar com o servo dele, ele fala, coloca-te de pé e eu falarei contigo. Coloca-te de pé nessa noite, porque ele está falando contigo, meu irmão. Coloca-te de pé, tira esse olhar de choro, de lágrima, sabe? E volte a viver uma vida feliz com o Senhor. Aleluia. Porque ele te ama. Que ele tem um propósito nessa noite. Não fique abalado por causa dos obstáculos, mas persevere. Os obstáculos vêm para nós superarmos eles. O que seria da vida do cristão se não tivesse obstáculos? Os obstáculos, eles nos ajudam a continuar. Não a parar, a superar os obstáculos. O povo de Deus, em grande parte, eles conseguiam êxito nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade, no momento de perseguição da igreja. Quando Jesus ele vai aos céus, em meio àquela perseguição foi aonde a igreja começou a expandir. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. Aonde eles estavam sendo perseguidos, em meio àquela dificuldade, veio o poder lá do alto para ajudar eles. Sabe, é quando você não tem mais para onde correr. Por isso que eu falei no começo, se desprenda de tudo que você entende. Se desprenda. Porque o milagre que você precisa, ele não explica, não se explica. Você só vai viver o milagre. Não dá para explicar, porque nos momentos de grande aflição, Deus vem, restaura seu povo. Fortalece seu povo. Eles só viveram aquilo. Aquela alegria, aquele transbordar do Espírito Santo. Sabe, aquela força que vinha do alto. Não é para quem está lá fora.
é para aqueles que estão de dentro, que estão entendendo o propósito de Deus. Porque não é fazendo acepção das pessoas, mas aquele que não compreende, como aqueles que estavam recebendo o poder do alto, alguém olhava e falava, eles estão bêbados. E é cedo ainda. Mas eles estavam recebendo o poder lá do alto, para continuar a sua trajetória. Muita gente não entende porque você chora. Muita gente não entende porque você passa dificuldade, mas eu quero te dizer que nessa noite, vem poder do alto aí, meu amado. Vem poder do alto aí para te fortalecer nessa jornada. Vem poder do alto aí para te batizar com o Espírito Santo. E você sai daqui renovado, fortalecido, fortalecida, porque a caminhada é longa, meu irmão. Se você acredita nisso, meu irmão, você pode glorificar o Senhor. Você é livre, amém? Você é livre para bater palma, você é livre para adorar, você é livre para glorificar, você é livre para qualquer coisa, meu irmão. Você é livre. Mas eu quero saber se você vai superar nessa noite os seus traumas, os seus medos. E Jesus também quer saber se você tem coragem de superá-los, ou se você vai ficar prostrado ainda, ou você vai ficar pelo caminho. Servir ao Senhor, além de ter propósito, tem que ter coragem. Porque não é o evangelho água com açúcar, que nem muitos pregam aí. Tem dificuldade. E a pessoa que consegue entender o propósito de Deus, superar os seus limites e os obstáculos, não vai ser crente dodói. Não vai ser aquele crente que vai ficar só no leite, mas já está preparado para experimentar coisas melhores, coisas maiores. E talvez você não tenha experimentado isso, porque de repente você é um crente dodói. Não sei. Mas eu quero te dizer nessa noite que o propósito de Deus é para você experimentar coisas melhores, coisas maiores. Você recebe isso? Aleluia. Então Jesus, ele diz claramente o seu propósito. Ele fala, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Era prioridade de Jesus, mas não era uma exclusividade. Por isso que essa mulher conseguiu alcançar o milagre que ela esperava. Jesus diz essa palavra muito dura e às vezes as pessoas não compreendem isso. E tem muita discussão sobre o que Jesus falou. Que ele fala, não fica bem tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Eu fui pesquisar, tem muitas discussões sobre isso. Mas eu entendi que Jesus fala isso não porque Jesus achava isso daquela mulher, mas por causa da tradição dos judeus, que achavam que todo estrangeiro era um cão, era um ímpio. Jesus veio para quebrar isso. Jesus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, ele traz para perto. Foi assim quando ele se encontrou com a mulher samaritana. Ele traz para perto. Ele ensina o caminho. Ele mostra o caminho. Ele abençoa. Nessa noite, tem que ter coragem para se humilhar na presença do Senhor.
Porque todos nós, um dia, fomos estrangeiros na presença do Senhor, porque não o conhecia. E como essa mulher, Jesus fala, o pão é para os filhos. Mas ela fala, eu entendi. Ela entendeu o que Jesus estava falando ali. E ela falou, Senhor, eu entendo. Mas a Bíblia diz, ela insiste. Você está vendo? Ela podia voltar para trás e ficar naquela vida ali, a filha endemoniada, com aquele problema. Ela fala, eu sei, Senhor, eu entendo. Mas os cães, eles também se alimentam das migalhas que caem da mesa de seus donos. Ah, Jesus. Jesus falou, mulher, grande é a tua fé. Porque talvez muitos filhos não aguentariam isso. Talvez muitos que são judeus, talvez não aguentaria isso que você aguentou. Aí ele declara, vai e seja feito como... Sabe quando você tem um problema na tua casa, você sai com aquele propósito e vem no culto adorar o Senhor, se entregar ao Senhor? Ele dá essa palavra para você. Ele fala, vai em paz e seja feito como você crê. Como que você crê que vai desenrolar a sua história? Como você crê que vai acontecer com você? Assim seja feito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele é o pão da vida. Jesus, o pão da vida, ele está aqui nessa noite. Alguns vão se fartar do pão, mas talvez você precisa se humilhar para pegar as migalhas, mas não desperdiça. Mas não perca seu tempo. Propósito, lembra? Propósito. Quando eu venho para o culto, não importa se eu vou sair com a migalha, eu vou sair com a minha porção. Com o pão ou com a migalha, eu vou sair com a minha porção. Eu vou receber a minha porção, porque eu vim aqui com propósito. Eu não vim aqui à toa. E eu acredito que você não veio à toa. Você veio porque você talvez esteja passando por um problema. E você sabe que só Ele pode te ajudar. E sabendo que Ele pode te ajudar, eu quero te chamar para você se colocar de pé. Porque eu quero orar. Eu quero orar pelos seus problemas. Eu quero orar por você que nos ouve pelo Facebook. Hoje, a presença de Jesus não é a exclusividade de algumas pessoas. A presença do Senhor não é exclusividade do nosso pastor, da nossa pastora, do presbítero, dos diáconos. Não é. Ele quer alguém que esteja com o seu coração disposto, com propósito, com o coração aberto, desprendido de tudo. Sabe quando a gente fala assim, tem a humildade de falar, eu não sei nada, Senhor. Eu não conheço nada, mas o Senhor conhece. Essa sinceridade nas nossas vidas é tudo o que precisa Deus para realizar aquilo que nós mais precisamos. Sinceridade de reconhecer, Senhor, eu sou falho. Lembra de Isaías? Eu tenho lábios impuros, estou aqui no meu convívio, tem pessoas de lábios impuros. Deus vai lá, o anjo do Senhor toca ele, toca nos lábios dele e retira a impureza. Simples assim.
Mas enquanto nós continuarmos com aquele coração de pedra, sabe? Precisamos ter um coração novo. Aquele coração que Deus fala na palavra, um coração de carne.